Começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira as notícias de hoje. Pesquisa divulgada pela OAB revela que 85% da população brasileira é a favor da reforma política. Projeto de lei de iniciativa popular Saúde Mais 10 ganha a adesão de quase 2 milhões de eleitores. OAB pede, Senado atende e Presidente da República sanciona a lei que pune empresas por corrupção. E ainda, Conselho Federal da Ordem promove debate inédito para subsidiar ações sobre a lei de anistia. Você vê tudo isso aqui, agora, no programa OAB Nacional. Uma pesquisa divulgada pelo Conselho Federal da OAB revela que 85% da população brasileira é a favor da reforma política. 92% dos entrevistados querem que ela seja feita por meio de projeto de lei de iniciativa popular. Os números foram apresentados durante a mobilização por reforma política que aconteceu na sede da Ordem, em Brasília, e reuniu diversos representantes de entidades e organizações da sociedade civil. A pesquisa do IBOP, divulgada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, composto por 55 entidades, verificou a opinião da população sobre as propostas de reforma política no país. No final do mês de julho, 1.500 pessoas de todas as regiões do Brasil foram ouvidas. Buscamos confirmar, com uma consulta direta à sociedade, através de uma pesquisa ampla, profunda, a correção da campanha, das ideias que nós estamos apresentando. Se a sociedade quer uma reforma política, se ela quer para quando, se já, ou se ela aceita para o futuro, e alguns aspectos de conteúdo dessa campanha, tudo isso foi perguntado e nós saímos extremamente estimulados e robustecidos na nossa convicção de que nós precisamos mesmo de uma reforma política e já. A pesquisa revela que 85% da população quer uma reforma política no país, com mudanças já para as eleições de 2014. Além disso, 92% dos entrevistados se mostraram a favor de que o projeto de lei seja realizado por meio de iniciativa popular. Este projeto, ele representa grande parte da população brasileira. Eu digo isto com base exatamente numa pesquisa científica. Esta pesquisa que hoje foi apresentada aqui pelo presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, ela demonstra exatamente o quanto a Ordem dos Advogados, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e as outras entidades que estão conosco neste projeto estão certos no sentido de buscar, sim, efetivamente, hoje uma aprovação deste projeto no Congresso Nacional e, acima de tudo, a aprovação popular do que significam as ideias que estão postas aqui para esta reforma política. Sobre a doação de empresas privadas às campanhas eleitorais, 78% são contra. 90% são a favor de uma punição mais severa àqueles que praticam o Caixa 2. O projeto de lei Eleições Limpas prevê que o limite de gastos de campanha não será mais fixado pelos partidos e candidatos, mas pelo Tribunal Superior Eleitoral, para evitar as campanhas milionárias com dinheiro feito sabe-se de lá onde e que resulta depois em compromissos indevidos no exercício do mandato. O eleito deve prestar contas ao povo que elegeu e não aos financiadores de campanha. A população quer a criminalização do caixador de campanha, quer o combate à corrupção administrativa com o combate à corrupção eleitoral e, portanto, o Congresso Nacional precisa ficar sensível com a população está cobrando e que faça tramitar, desde logo, com a assinatura dos que apoiam essa proposta, essa importante demanda da sociedade civil brasileira. Para a OAB, é preciso ter vontade política e contar com a pressão da sociedade para que a reforma política no Brasil seja, de fato, aprovada e consolidada. O que se espera é que ela seja votada nos próximos 2 meses no Congresso Nacional. O Congresso Nacional somente irá aprovar esta proposta de eleições limpas se a população brasileira pressionar, se a opinião pública ficar vigilante e se pudermos dizer de forma clara ao Congresso Nacional, não é mais possível tolerar esta omissão em aprovar uma reforma política em nosso país. O intuito das entidades envolvidas na campanha é arrecadar cerca de 1,5 milhão de assinaturas em todo o país. A gente está com uma estimativa de 600 a 700 mil assinaturas físicas
públicas atualmente. As assinaturas digitais, o brasileiro ainda tem um pouco de receio de entrar na internet, enfim, preencher ali os seus dados, e por ser um sistema muito simples, às vezes gera um pouco de dúvida. Poxa, será que é válido juridicamente? Será que não é? Então é justamente isso que a gente até estimula que as pessoas assinem digitalmente, porque ela tem a mesma validade. Isso é importante destacar pelo seguinte: hoje em dia a gente tem 70 mil assinaturas em meio digital. A nossa expectativa é que esse número cresça, justamente porque é um meio mais rápido para a conferência e que gera o mesmo efeito da assinatura física. O membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB e presidente da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política, César Brito, prestigiou o ato e destacou a importância da participação da população na coleta de assinaturas. Esse projeto, que foi apresentado e bem posto por Marcos Vinícius, ele nasce com vários pais, com várias autorias, escrita a várias mãos. Mas as mãos que escreveram esse projeto precisam multiplicar-se em milhões de mãos. E esse é o sentido dessa reunião e das outras que faremos a seguir. Nós conversávamos com Marcos Vinícius, que é o comandante na ordem do projeto, já no seu discurso de posse, assim o assume, que não se pode contar 1 milhão sem começar do número 1. O número 1 é fundamental. E o número 1 é cada um de nós que está aqui, que pode se multiplicar, e certamente vai se multiplicar em milhões e milhões de votos, no sentido de voto escrito, na esperança desse projeto. Ao final do evento, o presidente da Ordem conclamou a todos para vestirem a camisa da campanha por eleições limpas e por uma reforma política no país. As empresas sérias querem isso. Os políticos sérios do Brasil querem isso. Porque esses já se deram conta de que o atual sistema não pode continuar. Porque o atual sistema, ele é um sistema ultrapassado, arcaico, que faz com que os eleitos sejam, por mais das vezes, aqueles que compram votos, fazem caixador de campanha, e essa realidade nós temos que contribuir para que acabe de uma vez por todas em nosso país. Portanto, esse projeto de Eleições Limpas visa republicanizar o nosso país. Rui Barbosa disse isso lá no início da nossa República, quando ele via os eleitos a presidente da República ser eleitos por fraudes eleitorais, ser eleitos por conchavos eleitorais, por eleições feitas a bico de pena, eleições que só aconteciam na pena, do bico da pena de quem estava elegendo. Mas agora nós precisamos também republicanizar, porque se temos a urna eletrônica, que trouxe a verdade entre o voto dado e o voto apurado, é preciso construir a verdade na representação popular. O povo está votando de forma livre ou o povo está votando de forma a não expressar com liberdade as suas convicções? É disso, portanto, que se cuida. Vamos republicanizar o Brasil, combater o caixador de campanha e aprovar o projeto Eleições Limpas para essa importante causa que une a todos nós. Muito obrigado. E a seguir, projeto de lei de iniciativa popular Saúde Mais 10 ganha adesão de quase 2 milhões de eleitores. OAB contribuiu. É daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. A proposta de reforma política que nós vimos no bloco anterior está interligada a um projeto de lei também de iniciativa popular chamado Saúde Mais 10. Pelo texto, a União será obrigada a destinar 10% de sua receita bruta orçamentária para a saúde. O projeto teve a adesão de quase 2 milhões de eleitores e foi coordenado pelo Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública com o apoio da OAB.
A entrega de cerca de 1.900.000 assinaturas foi comemorada no Dia Nacional da Saúde. Foi esse o resultado de 1 ano e meio de coletas com eleitores brasileiros. O projeto Saúde Mais 10 propõe destinar para a saúde pública 10% das receitas correntes brutas da União. Nós conseguimos atingir mais de 500.000 assinaturas do necessário. Nós conseguimos mais de 1.900.000 assinaturas que nós vamos protocolar hoje. Ou seja, é o povo brasileiro assumindo o protagonismo, assumindo a história e sendo o autor. E o mais importante, que é uma proposição que não pertence à força de oposição ou de situação. Quem é o autor dessa proposta é o povo brasileiro. Embora diversas organizações, mais de uma centena de organizações da sociedade brasileira se enganjaram na busca dessas assinaturas, o autor, o protagonista desse processo, que vai ser vitorioso, nós não temos dúvida nenhuma, porque são mais de 1.900.000 brasileiros eleitores que seu título de eleitoral que apresentaram a proposta vai ser vitorioso. Nós teremos 10% das receitas correntes brutas da União para a saúde. Assim como a exigência de ter pelo menos 1,5 milhão de assinaturas foi superada, o mínimo de 5 estados também. Eleitores de 9 unidades da federação assinaram a proposta. O destaque ficou com Minas Gerais, que ultrapassou 700.000 assinaturas. Foi um papel muito importante dos nossos irmãos no episcopado, também os nossos párocos, os religiosos, as religiosas, líderes das nossas comunidades, porque eles, vendo a importância, se engajaram e coletaram esse número tão alto de assinaturas. Também as nossas pastorais foram muito importantes. Cerca de 100 entidades apoiam o Saúde Mais 10, entre elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a OAB. No evento de entrega das assinaturas, o presidente da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, falou sobre o dever do Estado de oferecer saúde para todos. O Conselho Federal da OAB deve ter esta função de cuidar das causas importantes para a República Brasileira. Estamos no atual momento cuidando da reforma política, de eleições limpas em nosso Brasil e, nesse momento, cuidando da saúde do povo brasileiro. O projeto Saúde Mais 10 vai ao encontro da obrigação da Constituição Federal no sentido de que o povo brasileiro tenha acesso à saúde. E a Ordem dos Advogados, que é também a Ordem do Brasil, ela jamais poderia ficar omissa. E, nesse momento, a obrigação das entidades da sociedade civil é dar vazão institucional a que a população manifesta e exige nas ruas. A população quer mais saúde. Não há mais saúde sem recursos. Portanto, cuidar da advocacia, como cuidar da cidadania, são causas complementares que não se excluem e, portanto, nessa importante causa da República Brasileira, nesta importante revolução que temos que fazer no Estado brasileiro, que no ano que a Constituição completa 25 anos, o Estado brasileiro deve se constitucionalizar, dar eficácia e amplitude e concretude à Constituição Federal. Fazer com que o direito à saúde, o direito à educação, o direito à dignidade do ser humano se transforme em realidade para todos os milhões de brasileiros. Não seja algo exclusivo de uma elite que tem uma condição de vida razoável e satisfatória no Brasil, mas que seja uma realidade sentida e vivida por todos os brasileiros em todos os cantos. Portanto, esta causa da OAB, a causa da entidade da sociedade civil, tem que ir até o fim. É uma causa da Ordem dos Advogados do Brasil, porque é uma causa posta na Constituição Federal e porque é uma causa que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Marcos Vinícius Furtado salientou ainda a importância de que, juntamente com a obrigatoriedade de se destinar 10% do orçamento à saúde, seja instituído um sistema de auditoria para assegurar a aplicação correta dos recursos. Queremos também um sistema de controle, de fiscalização e de transparência na aplicação dos recursos da saúde. Há 20 anos que o Brasil necessita instaurar a auditoria do SUS. Temos que ter um sistema de auditoria importante, isso é muito importante que o Brasil também faça. Mas tudo tem que estar interligado. A OAB também apoia aproveitar esse importante momento para que também façamos um estímulo para a fiscalização e controle. Se o Saúde Mais 10 for aprovado, o financiamento ao setor vai ser maior e será mais fácil garantir os preceitos constitucionais do SUS de ser integral, universal, gratuito e de qualidade.
Pelo projeto de lei, o orçamento da saúde pública vai crescer e passar de 43 bilhões para 130 bilhões de reais por ano. A nossa entidade participou da concepção técnica do projeto, na assessoria jurídica da elaboração do projeto de lei, como também corremos o Brasil, as capitais, o interior, do litoral ao sertão, do sul ao norte, colhendo assinaturas de advogados, de pessoas de bem que apoiaram e que aprovaram essa iniciativa popular por mais saúde. Esse projeto e esse movimento ele tem várias etapas, hoje é apenas mais uma delas. E uma outra será hoje à tarde e depois a luta pela votação e pela sanção da lei que dará ao SUS os recursos para que nós possamos oferecer à população brasileira e não continuar negando à população brasileira a assistência à saúde que a população merece, que nós queremos dar. Eu creio que, sendo um projeto que nasce da população brasileira, a presidente será sensível e compreenderá a necessidade. Eu sinto que a presidente tem muita sensibilidade para a questão dos pobres e a questão da saúde. Sendo bem discutido, um bom projeto, ela certamente não vetará. O que o movimento está unido, coeso, é no sentido de demonstrar ao Congresso Nacional que ele deve aprovar em regime de urgência urgentíssima o Saúde Mais 10. O Congresso Nacional, que quando é pressionado pela opinião pública, aprova com urgência determinadas matérias, não pode dar as costas ao que a população está dizendo com essa iniciativa popular. Queremos urgência urgentíssima na aprovação do projeto de lei Saúde Mais 10 para que o povo brasileiro tenha um serviço de saúde de qualidade. As milhares de assinaturas ao Saúde Mais 10 já foram entregues à Câmara dos Deputados. Todas as entidades que apoiam a iniciativa querem que o projeto seja aprovado pelos parlamentares ainda este ano. Assim, em 2014, ele já pode entrar em vigor. O presidente nacional da Ordem participou da entrega das assinaturas e cobrou do presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, sensibilidade social para aprovar o regime de urgência urgentíssima para que o projeto possa tramitar de forma rápida e ser apreciado o quanto antes. Veja no próximo bloco: OAB pede, Senado atende e presidente da República sanciona a lei que pune empresas por corrupção. O programa OAB Nacional volta em instantes. A advogada Gisela Gondim Ramos tomou posse no último dia 5 de agosto para um mandato de 2 anos como conselheira do Conselho Nacional de Justiça em uma das vagas destinadas à OAB. A solenidade foi presidida pelo ministro Joaquim Barbosa, presidente do CNJ, e contou com a participação de diversos conselheiros e do secretário-geral da Ordem, Cláudio Pereira de Souza Neto. Representante da advocacia, a conselheira irá substituir Jorge Hélio, cujo mandato terminou no dia 20 de julho. A presidente da República, Dilma Rousseff, sancionou a lei que pune com mais rigor as empresas envolvidas em casos de corrupção. A proposta tramitava no Congresso Nacional desde 2010 e foi aprovada pelo Senado após solicitação de prioridade para a votação da matéria feita pela Ordem dos Advogados do Brasil. O projeto da chamada Lei Anticorrupção prevê a punição de empresas que fraudem licitações, financiem atos ilícitos ou ofereçam vantagem indevida. O texto responsabiliza administrativa e civilmente pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. A votação da matéria teve prioridade no Senado, conforme solicitação do presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado. Esta lei, ao mesmo tempo que combate o mau empresário, é uma lei que deve ser comemorada pelo bom empresário, né? Porque a prática da corrupção ela tem efeitos concorrenciais danosos. A prática da corrupção ela não dana apenas os cofres públicos. Quando a empresa obtém uma vantagem ilícita do poder público, ela está, com isso, violando as regras da concorrência. Uma outra empresa que poderia, eventualmente, contratar com o poder público em melhores condições, fornecendo um serviço melhor e mais barato, é derrotada no processo licitatório
porque a má empresa fraudou este processo. Então, o bom empresário é o maior interessado na aprovação desta lei de combate à corrupção. Né? Da mesma forma que o bom empresário, aquele que quer se afastar de uma relação promíscua com autoridades públicas, ele também é a favor da ADIM que ajuizamos para impedir que empresas doem para campanhas eleitorais. Então, este movimento da OAB não é um movimento contra as empresas, pelo contrário, é um movimento de afirmação da nossa fé, né, no bom empresário, naquele que empreende, naquele que investe no Brasil e que investe com seriedade e conformidade com as leis brasileiras. Este advogado está há 17 anos na área empresarial. Ele afirma que, na maioria das vezes, as empresas são coagidas por entes públicos. Alguns de nossos clientes, eles acabam se vendo numa sinuca de bico. Ou seja, eles prestaram serviço e encontram, na grande maioria das vezes, gestores e administradores públicos que cobram de 10% a 30% das faturas que precisam ser liberadas para que o empresário receba aquilo que lhe é devido por direito. Ou seja, corrupção é arraigada como sempre foi. A proposta está de acordo com o desejo de milhares de brasileiros que foram às ruas no último mês de junho. Atualmente, apenas agentes públicos flagrados em casos de corrupção são punidos. Exemplo disso foi a chamada Operação Vampiro. As empresas que vendiam hemoderivados para o Sistema Público de Saúde por meio de licitações fraudulentas foram identificadas, mas nenhuma foi indiciada. A corrupção, e nós consideramos ela talvez um dos piores males que existe na humanidade, ela dificulta qualquer ação do poder público no sentido de melhorar a vida do cidadão, de aperfeiçoar os seus serviços e de permitir, por exemplo, que crianças sejam bem educadas, que consigam no futuro, por isso, bons empregos e saiam da criminalidade. Então a corrupção, a um só tempo, ela repercute na saúde, no trabalho, na tributação e na criação de novas empresas e de novos empregos. É muito grave e, por isso, qualquer medida que agrave a pena daquele que corrompe ou é corrompido, ou que crie, como é o caso, situações onde a empresa pode ser declarada inidônea para participar de licitação com o poder público, ou seja, multada e condenada a ressarcir o interesse público em razão do desvio, é extremamente benéfico para a população. O secretário-geral da Ordem ressalta: é preciso combater as causas da corrupção. Escândalos e condenações envolvendo pessoas físicas são comuns, mas não se ouve falar em condenação de pessoas jurídicas. Nós temos que ter a compreensão de que o discurso moral, de reprovação moral dos atos ilícitos, ele é absolutamente essencial, mas nós temos também que verificar as razões sistêmicas do advento da corrupção. Então, além de combater as consequências, além de reprovar moralmente aqueles que praticam atos de corrupção, nós temos que ter os olhos voltados também para as causas da corrupção. E, na nossa opinião, uma das causas principais está nessa relação promíscua que há entre o mau empresário e, às vezes, o servidor público ou político. Por isso, ajuizamos antes a ação direta de inconstitucionalidade que impugna a possibilidade das empresas fazerem doações para as campanhas eleitorais. É uma ação que está pendente de julgamento e espero, OAB, que esse julgamento ocorra o mais breve possível, no sentido de realmente afastar o financiamento privado pelas empresas, pelas pessoas jurídicas das eleições brasileiras. Esta lei, que apena também as empresas que corrompem servidores públicos, é uma outra ponta da história. As multas previstas podem variar de 6 mil a 60 milhões de reais. Esse projeto de lei, ele permite que o juízo de reprovação da nossa sociedade e do poder judiciário recaia também sobre as empresas, sobre as pessoas jurídicas, na forma de uma multa que pode variar em torno de 0,1% a 20% do faturamento bruto
da empresa. Então, a empresa que corrompe, a empresa que frauda a licitação, a empresa que compra servidores públicos para obter vantagem, nós teremos a possibilidade de que estas empresas sejam processadas, sejam julgadas nos termos da lei. Os políticos que agem mal são muito condenáveis. Eles estão ali exercendo a representação popular. O povo confiou neles, depositou o voto na urna para elegê-los como seus representantes. Então, a sua conduta é muito reprovável. Mas a conduta da empresa que corrompe é igualmente reprovável. Então, nós entendemos que essa lei serve para reequilibrar o sistema, para permitir que as penas continuem incidindo ou incidam até com maior intensidade sobre os políticos, mas que possam incidir também sobre as empresas. Depois do intervalo, você vai ver: Conselho Federal da Ordem promove debate inédito para subsidiar ações sobre a lei de anistia. É daqui a pouco e você não pode perder. A Comissão Especial da Memória, Verdade e Justiça do Conselho Federal da OAB realizou um debate plural e inédito sobre o alcance da lei da anistia e do cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil pelos assassinatos e desaparecimentos ocorridos durante a guerrilha do Araguaia, no auge do período da ditadura militar. Os debates servirão de base para que sejam traçados os passos a serem tomados pela OAB em defesa da punição adequada para quem não respeitou os direitos humanos como deveria. Juristas, advogados e 47 entidades ligadas à proteção dos direitos humanos e as comissões da verdade nos estados se reuniram no Salão Nobre do Conselho Federal da OAB. O debate foi sobre o alcance da lei da anistia e o cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros versus Brasil. A Corte Interamericana examinou o caso Gomes Lund versus Brasil e, em julgamento concluído em novembro de 2010, considerou o país responsável pelo desaparecimento forçado de 62 pessoas. Foi determinado, então, que o governo investigue penalmente os fatos por meio da justiça ordinária e puna os responsáveis. Guilherme Gomes Lund desapareceu em 73, na guerrilha do Araguaia, com 26 anos. Logo no início, todos assistiram a um vídeo com diversos depoimentos de gente que viveu a guerrilha do Araguaia. A ideia é reverter a decisão do Supremo no julgamento da ADPF 153, que anistiou os autores de mortes, torturas e desaparecimentos na ditadura. Ações essas ligadas aos crimes políticos. A discussão teve como propósito embasar o ajuizamento junto ao Supremo Tribunal Federal por parte da OAB de nova arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF vai questionar o alcance da lei de anistia e a conduta do Estado brasileiro com relação às mortes e desaparecimentos dessas 62 pessoas, ocorridos entre 72 e 74. O presidente nacional da Ordem compareceu ao evento. Para Marcos Vinícius Furtado, é impossível esquecer o passado. Não esquecer o passado para nunca mais repeti-lo. Portanto, esta pauta da Ordem dos Advogados do Brasil, uma pauta histórica de nossa entidade, a minha presença nesse momento, nesta solenidade, é apenas para reafirmar o compromisso da diretoria do Conselho Federal da OAB e desta presidência com o encaminhamento desta importante luta em favor do Brasil, com aquela lógica de que o partido político da nossa entidade é a democracia, é o Brasil, é a Constituição Federal, esta é a nossa ideologia, a defesa do Estado de Direito e a defesa da devida punição a quem não respeitou os direitos humanos quando deveria fazê-lo. Portanto, esse é o compromisso da nossa gestão. Estou aqui para reafirmá-lo perante todos vocês. O presidente da Comissão Especial da Memória, Verdade e Justiça do Conselho Federal da OAB conduziu os debates. Como presidente da Comissão Especial e em nome também dos demais integrantes, nós esperamos
que este seja o primeiro de uma série de encontros que possamos fazer aqui nesta casa, na OAB, que tanto contribuiu para o restabelecimento do Estado democrático de direito no nosso país. Nós entendemos que as comissões da memória e verdade e das instituições que têm compromisso com a consolidação da justiça de transição no Brasil, nós temos interesses comuns. Portanto, é muito importante este encontro, não só para discutir o tema específico objeto do debate, mas que seja um momento de congraçamento entre todas as entidades públicas ou privadas que estão hoje arduamente trabalhando para a construção da consolidação da justiça de transição no nosso país. O primeiro palestrante foi o jurista Fábio Conder Comparato, medalha Rui Barbosa da OAB. Ele destacou que os crimes do Araguaia foram cometidos por militares, mas sempre com o apoio das classes política e empresarial brasileira. O grupo dominante neste país, desde sempre, compreende os grandes proprietários e empresários e tem o apoio dos militares, das Forças Armadas e tem o apoio dos órgãos políticos, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. O que é importante compreender é que uma das razões pelas quais o grupo oligárquico mantém a sua posição é a aparente legitimidade jurídica da sua atuação. E o que nós devemos fazer constantemente é demolir este aparato de falsa legalidade, de falsa constitucionalidade. Pretender interpretar direitos fundamentais à luz dessa Constituição me parece de uma crueldade e de uma desconsideração com a importância do próprio ato constituinte originário de 1988. Desconsiderar que a cidadania ela não tem seu alicerce no autoritarismo, mas sim no período democrático anterior e no período democrático posterior. Portanto, as normas de sustentação do regime de força não podem ser blindadas pela sublimação de uma Constituição nitidamente outorgada e antidemocrática. Seria necessário que o Judiciário entendesse que houve uma reconstituição do Estado, uma refundação do Estado. E o que se esperava é que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, conseguisse enxergar a qual carta fundamental deve a sua subserviência. Participaram também do evento o conselheiro federal da OAB pelo Rio de Janeiro e presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, o Adi Damus, a presidente da Comissão Nacional da Verdade, Rosa Maria da Cunha, o membro honorário vitalício da OAB, Mário Sérgio Duarte Garcia, presidente da Comissão da Verdade de São Paulo, o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão, e a deputada federal Luísa Erundina. Me parece muito importante que nós estejamos juntos pensando uma estratégia comum e promovendo análise de riscos. É o que está sendo feito aqui. Nós não estamos mais avaliando o caminho que foi percorrido, porque me parece que ele também foi muito exitoso. Há muito pouco tempo atrás nós não conseguiríamos reunir essa quantidade de pessoas e organizações e não tínhamos essa fragmentação e capilaridade da matéria em nível nacional, com a mesma envergadura que hoje ela assume. Acho que vivemos o tempo ótimo para a memória no Brasil. Acho que existe um envolvimento da juventude em torno do assunto que antes não existia com tamanha força. Isso é um salto qualitativo, pois caracteriza que a dor foi desindividualizada e caracteriza um processo de politização, pois não se trata mais agora da estigmatização das vítimas enquanto um grupo social pequeno, pela falácia da dita branda no Brasil, reivindicando pelos seus próprios direitos sozinhos, mas sim um processo de formação política de toda a sociedade no sentido de que o direito à verdade, à justiça, à reparação e à memória é um direito atinente a toda a sociedade brasileira. Me coloco aqui na condição de uma parlamentar que vem procurando dar a sua contribuição numa situação de absoluta minoria da Câmara dos Deputados,
na tentativa de colocar o Poder Legislativo, né, na linha de dar alguma resposta a essas demandas fortemente colocadas na sociedade já há bastante tempo. Logo que ocorreu a decisão do Supremo, o relator, ao dizer que se tratava de uma lei aprovada pelo Congresso, eu me percebi como sendo um membro daquele Congresso, ou seja, daquela instituição, e como tal deveria rever aquela decisão do Congresso quando da aprovação da lei da anistia. E foi quando, assessorada, orientada e assistida de forma competente e generosa pelo professor Fábio Comparato, entramos com um projeto de lei fazendo uma revisão à lei da anistia, mas propondo uma nova interpretação a um dos artigos da lei da anistia, no sentido exatamente de tirar do benefício da anistia os agentes do Estado ou quem em seu nome tivesse agido, violando de forma gravíssima os direitos humanos. Ao final do dia, o presidente da Comissão Especial da Memória, Verdade e Justiça do Conselho Federal da Ordem fez um balanço desse debate inédito. A OAB, como todos sabem, tem a legitimidade processual de ajuizar uma nova ADPF perante o Supremo Tribunal Federal, dessa feita fundamentada na sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que condenou o Estado brasileiro a adotar várias ações referentes à guerrilha do Araguaia. No entanto, a OAB entende que este debate é do interesse comum de todas essas instituições e entidades e comitês que trabalham na implementação da Justiça de Transição e resolvemos convidar esse pessoal todo. E eu acho que tivemos um dia muito rico de grandes debates. As entidades estão divididas, não no sentido de reconhecer a importância da ADPF, mas talvez seja melhor, de um modo estratégico, postergar um pouco mais o seu ajuizamento. Mas tiramos daqui algumas conclusões objetivas. Doravante, o Conselho Federal da OAB vai se habilitar na condição de assistente de acusação nas ações que estão sendo movidas pelo Ministério Público Federal, que vem dando um valoroso contributo na implementação da Justiça de Transição no Brasil. Resolvemos fazer deste encontro a instalação de um foro permanente, onde nós vamos discutir temas do interesse comum de todas essas entidades e todas essas comissões. E eu acho que foi um dia muito produtivo para um passo importante para aquelas instituições que têm compromisso com a Justiça de Transição. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e da sociedade brasileira. Até lá e um abraço a todos.